Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Quero Festa, mais uma semana aonde o podcast traz dicas, sugestões, mercado de evento. Para quem não me conhece, sou o Wellington Lício, apresentador, cerimonialista e celebrante social. Não segue ainda nosso canal? Ó, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque toda semana, toda quinta-feira às 20 horas, tem episódio novo. E hoje, gente, eu tenho uma alegria muito grande de trazer uma pessoa que é amigo, conhecido, desde pequeno. Ele continua pequeno ainda, eu que cresci um pouco, viu, gente? Brincadeiras à parte, uma pessoa que é referência no mercado de informática, mas ele vai contar um pouquinho a história dele para vocês, e o nosso tema hoje é contar casamento, montagem e organização de casamento à distância. Seja muito bem-vindo, Leonardo Teruel. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui também. E aí, Léo, conte para quem está em casa quem é o Leonardo Teruel. Bom, Leonardo Teruel é uma pessoa de 29 anos atualmente, que mora na Itália. Olha que chique. Você tá vendo como o podcast Quero Festa tá chique, gente? Direto da Itália pro podcast. Pois é, então, eu moro na Itália, mas a minha história começa mais ou menos me formando em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu trabalho desde 2015 com desenvolvimento de software, com tecnologia em geral, mais focado nessa parte de software, construir websites, toda essa parte de servidor e também de aplicativos de celular, esse tipo de coisa. E desde pequeno eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil e ter essa experiência de estar no exterior. Não sabia muito como, não tinha as condições para isso, mas a gente foi me planejando e trabalhando ao longo do tempo, guardando dinheiro e investindo e tudo mais para tentar encurtar esse processo. E saí em 2017 do Brasil para estudar inglês na Irlanda. E desde então eu tenho morado fora do Brasil. Acabei por um breve período voltando para cá depois que eu fui para a Irlanda. Entrando para trabalhar na IBM, e quando eu estava lá fiquei por 2 anos, e aí me fizeram a proposta para mim ir para trabalhar no México com um projeto lá. Fui para o México, morei 2 anos no México, e agora já fazem 2 anos que eu tô na Itália, e muito disso tem a ver com a minha esposa, mas... Que você já vai mandar beijo já. Sim, um beijo, amor, te amo, queria muito que você estivesse aqui, não deu para você vir. Mas tem muito a ver com ela é muito importante e vocês já vão entender o porquê. Léo, conte para nós, você já deu um resumo dessa trajetória, mas conte para quem tá em casa como que tudo isso começou. Você já gostava dessa parte de sistemas? Você já tinha... Porque assim, quem tá em casa às vezes é empreendedor, empresário, ou quer embutir numa área, antes da gente entrar no ramo de casamento, de eventos, mas é para dar um pontapé para quem tá em casa, Léo. Uhum. Você já tinha noção, você já sabia o que queria, e aí depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma desses lugares que você passou. Ok. Eu não tinha muita noção. Eu cresci quando começou essa coisa de computador no Brasil, né? Então, isso começou nos anos 90, 95, eu sou de 95, mas aqui nos anos 2000 que as coisas foram ficando mais acessíveis com computador pessoal e tudo isso, então eu acabei pegando essa fase de crescer mexendo com computador em casa, mas nunca tive muita noção de trabalhar com isso e desenvolver nada. E o que acontece é que eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de muita coisa. Então, eu me interesso por vários temas diferentes, eu me interesso por vários assuntos. Então, sei lá, desde biologia, astronomia, informática, matemática. E música. E música bastante. E aí, o que aconteceu foi que quando eu tinha que decidir o que fazer quando eu estava saindo do ensino médio, eu não sabia muito o que fazer, porque eu gostava de muita coisa, mas ao mesmo tempo que você gosta, dentro dessas coisas que você gosta, tem áreas que você não gosta. Então, tipo, eu gosto muito disso, mas não gosto dessa parte disso. Então, foi muito difícil escolher, e aí o que aconteceu foi que eu acabei prestando vestibulares para várias universidades diferentes, e cada uma eu coloquei um curso diferente. Coloquei uma coisa totalmente diferente lá, coisas que eu tinha... um gosto, mas que eu não sabia muito bem se ia ser o certo para mim ou não, eu tinha que tentar. A única coisa que eu tinha na minha cabeça eram duas, que era eu queria muito
sair do Brasil, e eu queria muito, enquanto eu estava aqui, cursar uma universidade pública, porque eu não queria que o meu pai ou minha mãe tivesse que bancar isso, e nem eu bancar uma particular também. E eu sempre me forcei muito a entrar em uma universidade pública. Então era isso que eu queria. E não foi importava o basicamente curso, o importante é que tinha que ser pública. Obviamente, era mais ou menos isso mesmo a ideia. Obviamente, tinha que ser entre esses cursos que eu escolhi, mas eu queria entrar em uma que fosse pública e ter essa experiência, porque todo mundo falava que a universidade pública eram as melhores e davam mais acessos depois. Então, até pensando em morar fora, essa parte de bolsas para estudar fora depois facilitaria as coisas. Então, essa era a intenção, assim. E o que acabou acontecendo foi que o meu pai ficou doente na época, e aí, com o meu pai doente, depois que eu tinha feito todos esses vestibulares e tal, eu passei em quase todas as universidades que eu prestei, menos na Unicamp, que eu tenho uma mágoa com a Unicamp até hoje. Até hoje? Até hoje. Ele passou em quase todas. Quase todas foram quantas, Léo? 5 ou 6. Olha lá, quase todas. E aí ele tem ranço só da Unicamp. Enfim. E uma delas era a FATEC aqui de Americana, que era a mais próxima da minha casa, Sim. Que morava aqui em Santa Bárbara na época. E depois as outras eram todas São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a USP de São Carlos, que foi onde eu cheguei a fazer minha matrícula. Eu lembro desse dia. Cheguei a fazer minha matrícula na USP para ir para lá. Só que aí o que aconteceu foi isso. Meu pai ficou doente e, bom, a gente tinha que cuidar dele em casa. E eu pensei que se eu tivesse fora, eu muito provavelmente não conseguiria cuidar ou ajudar minha mãe, minha avó a cuidar dele. Então eu acabei ficando por causa disso na época. E a única universidade que eu tinha passado, que era perto de casa, era a FATEC, e era nesse curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E foi por isso, basicamente, que eu acabei entrando nessa área de tecnologia. Tanto que, quando eu entrei e comecei na profissão, eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria para mim. Justamente por isso, por gostar de outras coisas, e também gostava muito de música, então sempre tive vontade também de trabalhar com música e tal, não sabia muito bem como fazer isso. E, enfim, aí como tudo que eu começo eu gosto de terminar, eu acabei terminando a faculdade lá e ingressando na área. Mas assim, eu só fui me encontrar mesmo nessa área de tecnologia depois que eu saí do Brasil. E hoje ama essa área, Léo? Hoje eu amo essa área, eu não me vejo fazendo outra coisa. Até porque pela liberdade que ela te gera, não é verdade? Exatamente, essa questão da liberdade de controle de horário que muitas empresas dão, essa liberdade de poder morar em outros lugares. Obviamente isso vai depender de empresa para empresa, ou se você é um empreendedor dessa área, mas te dá muito mais liberdade de deslocamento. Então, inclusive, hoje eu trabalho para uma empresa com sede nos Estados Unidos, morando na Itália, e quando eu entrei, eu estava no México e queria mudar para a Europa, e eles me falaram, olha, tá tudo bem, pode trabalhar da onde que você quiser, o importante são os resultados, e basicamente isso. Então, foi aí que a gente acabou conquistando essa liberdade de poder escolher aonde a gente queria morar. Que show. Léo, que carreira, hein? Hoje morando na Itália, um bom tempo aí já no mercado, amo o que faz, mas vamos falar como tudo surgiu com a Nathalie? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, casamento. Sim, claro. Essa é a ideia que a gente tá aqui, então vamos lá. Todo esse processo, né, eu estava trabalhando na minha profissão já aqui no Brasil, então eu estava conseguindo fazer todo esse plano que eu tinha traçado para mim poder sair, que era o único que eu conhecia na época. Então meu plano era basicamente guardar dinheiro enquanto eu podia aproveitar que eu morava com os meus pais, e investir essa grana para ter um retorno mais rápido do que só guardar, para mim conseguir ir gerando um pouco mais. Então estudei um pouco de investimentos ali e tal. E consegui, tendo um dinheiro suficiente para que eu pudesse bancar um curso de inglês fora do Brasil, que um dos meus sonhos para morar fora era, eu sabia que eu tinha que aprender inglês, inclusive era muito bom para a área. Então eu fui traçando esse plano, e aí quando foi em 2017, e isso eu já estava fazendo desde 2015, então 2 anos depois, eu acabei tendo um amigo meu que estudou comigo na época na escola,
que tinha ido para Irlanda para estudar inglês. E aí eu estava interessado, pesquisando exatamente para qual país eu iria fazer esse curso e ter essa experiência de estudar e morar fora. E aí o que aconteceu foi que eu acabei entrando em contato com ele para entender como eram as coisas um pouquinho na Irlanda, porque na época não se falava tanto, na época não tinha tanta informação, então eu tinha que ficar buscando muita coisa. E a ideia sempre foi Estados Unidos ou Canadá, só que o grande problema dos Estados Unidos e Canadá é que eu não poderia trabalhar. O visto só de estudo não permitia o trabalho, pelo menos naquela época, para brasileiros. E aí eu não tinha condição também, apesar de ter juntado já uma boa grana, eu não tinha condição de ficar todo esse tempo sem trabalhar, porque, como vocês devem imaginar, é um investimento bem caro. E a Irlanda, depois de pesquisar, eu fiquei sabendo que poderia se trabalhar. Então, você ganha o visto de estudo e você pode trabalhar meio período durante o tempo que você está como estudante, fora a época das férias, que você tem 2 meses de férias, e você pode trabalhar 40 horas por dia semanais. E aí eu falei, bom, vou entrar em contato com esse amigo meu então, que eu tinha visto pelo Facebook na época que estava lá, e acabei perguntando para ele como funcionavam as coisas. E aí ele falou, olha, ele me explicou mais ou menos como foi o processo que ele fez, ele falou, olha, tem uns grupos do Facebook de pessoas que já moram aqui, são estudantes. Então, eu vou te colocar nesses grupos e você entra lá, a galera tá sempre postando temas, postando coisas, tirando dúvidas, ajuda a alugar casa, moradia. Então, às vezes você não precisa ter uma moradia que você vai pela agência que você está contratando ou pela escola, você pode pegar isso à parte, direto com o proprietário, algo assim. Então, as pessoas os brasileiros que já estão lá acabam se ajudando nesse sentido. Falei, ok, então vou entrar nesses grupos. E entrei, acho que, sei lá, numa base de 10 grupos, assim, de uma vez. E fui fuçando, até que um belo dia fizeram um post e falaram, olha, a gente tá montando um grupo no WhatsApp de pessoas que já estão na Irlanda e de pessoas que estão querendo ir da região de São Paulo. E então, é mais para manter a comunicação, tirar dúvidas mais específicas, ter uma conversa mais dinâmica do que teria dentro desse grupo de Facebook na época. E eu acabei entrando nesse grupo de WhatsApp. Isso foi bom ou não? Isso foi muito bom. Foi muito bom, porque me apoiou com muito conhecimento que eu não tinha para fazer isso. E basicamente a Nathalie estava nesse grupo, que é a minha esposa atualmente. Ela estava lá e foi basicamente lá que a gente teve o primeiro contato. Depois teve alguns problemas nesse grupo, montaram um outro, e aí separou, e eu fui para esse outro e ela foi junto. E aí, bom, teve uma ideia que surgiu lá que era basicamente, vamos pegar as pessoas que estão próximo de São Paulo, vamos marcar um encontro e a gente se reúne num final de semana, vamos, não sei, num barzinho, algo assim, e a gente conversa, troca ideia, já se conhece, porque conforme cada um ia numa data, uns já tinham comprado o intercâmbio para ir, né, o curso, outros estavam se planejando ainda, então quando chegaram na Irlanda, a ideia é que você já chegue conhecendo pessoas, porque no final todo mundo ia. Então eu falei, beleza, eu acho interessante, é 1h30 daqui, eu vou para lá. E a Nathalie era uma das pessoas que estavam organizando esse encontro. Olha Ela que beleza, organizadora, gente. Pois é. E aí foi isso, só que na época eu tocava na igreja, tocava em banda, e eu tinha ensaios de final de semana, tinha esses compromissos às vezes. O que acabou acontecendo que foi bem na época que marcaram esse encontro, nesse final de semana, eu não poderia ir, porque eu tinha ensaio, porque a gente tinha que tocar no domingo e tal. E aí eu tinha já entrado nesse grupo exclusivo só desses que iam pra esse encontro. E aí a Nathalie me mandou uma mensagem no privado. Foi o primeiro contato íntimo que a gente teve, assim, por WhatsApp. Ela falou, olha, eu só quero confirmar se você vai ou não. E eu falei pra ela, olha, eu não tenho certeza se eu vou, expliquei o porquê. E ela falou, não, tudo bem, eu vou te tirar do grupo então, e já que você não tem confirmação, e se você falar pra mim que você vai, você me manda mensagem aqui e eu te adiciono de novo. Eu falei, beleza. Olha que bichinha dura, né? Difícil. Pois é. E aí eu fiquei muito bravo na época, eu pensei, nossa, mas que menina chata, né? Porque... Onde já se viu tirar eu do grupo? Me deixa lá, não tem problema eu estar no grupo mesmo não indo por enquanto. Não, ela queria me tirar. E você vê que a produção tá rindo, ó, da história aqui, ó.
Mas foi isso, ela já chegou falando dessa maneira. E foi aí que eu falei, não, agora eu vou ter que ficar em cima. E aí, mas na época não tinha ainda a intenção de conhecer ela nem nada. Eu fiquei mais bravo com isso mesmo. E aí eu comecei a falar com ela todo dia, encher o saco e tal, porque eu falei, meu, eu ainda vou voltar e eu vou nesse encontro de novo, num próximo que tiver, assim. Vou fazer a cabeça da galera pra marcar um outro e tal, pra mim ter essa oportunidade. E foi aí que a gente começou a conversar diariamente e tal, e as coisas começaram a acontecer. Então eu conheci ela num grupo de WhatsApp que surgiu porque a gente estava querendo ir para Irlanda estudar inglês. E foram para Irlanda? E fomos para Irlanda. A gente se conheceu, teve esse encontro, eu não fui. E aí marcamos um outro, por minha casa eu já estava conversando com ela, já começou a ter intenções. E aí a gente conversando muito, tal, diariamente, a gente falou, vamos marcar. E aí era perto da época do nosso aniversário, então a gente faz aniversário com uma semana de diferença. Então ela numa semana de março, eu já na próxima de abril. E aí a gente falou, vamos pegar, era a época do meu aniversário, a gente falou, e tinha uma outra menina que fazia aniversário também, tipo, 2 dias depois do meu. Então a gente falou, vamos marcar um encontro para celebrar o aniversário dos 3. E aí a gente pegou essa galera e a gente falou, vamos marcar um outro encontro em São Paulo, celebra aniversário, já se conhece e tal, com a mesma intenção. E aí marcamos e nesse eu fui. Mas aí já fui com a intenção mais de conhecer ela mesmo. Você nem queria conhecer mais o povo. Aí eu já não tava... Exato, bobagem. Porque aí já fazia, tipo, quase uns 2 meses que a gente tava se falando todos os dias, toda hora, assim. E aí já fui com a intenção mais de conhecer ela mesmo e de saber qual que era, se ia rolar ou não, como que eram as coisas. E aí acabou acontecendo. Eu fui pra esse encontro, ela só acreditou quando eu cheguei lá. Eu lembro que eu cheguei, porque eu peguei o ônibus daqui pra lá, fui de ônibus, cheguei no terminal do Tietê em São Paulo, e aí quando eu cheguei lá, ela falou, olha, me encontra na catraca do metrô que vai pro Jabaquara, se não me engano. E aí eu falei, mas catraca, o que é isso? Aí ela falou, nossa, o menininho da avó do interior não sabe nem o que é catraca. Eu falei, não, catraca pra mim era catraca de ônibus, mas não tinha associado com catraca de metrô, essas coisas, enfim. Mas foi aí eu fui, tipo, bem mais cedo nesse dia, porque o encontro era de noite. Perguntar pro pessoal onde era essa tal catraca, Leonardo? Essa catraca era dentro da estação lá, que tem, tipo, a estação do... Você chega, tem a estação de ônibus, o terminal lá, e dentro do terminal tem também já a estação que vai para os metrôs. E tem a catraca para você passar o seu ticket lá, passar a catraca para você acessar o metrô. Mas eu nunca tinha ido para São Paulo, assim, né? Tinha ido de carro 1, 2 vezes e tal, fazer visita, coisa assim, mas nunca tinha tido essa experiência de andar em São Paulo sozinho, pegar transporte público, essas coisas. E aí, enfim, eu fui mais cedo nesse dia, já para conhecer ela antes do encontro e tal. E bom, aí a gente se conheceu e basicamente eu voltei do encontro namorando já. Aí veio para Santa Bárbara. Aí voltei para Santa Bárbara, aí já fui falar pros meus pais que eu já tinha, que eu tava namorando e tal. Mas o muito louco dessa história, que eu acho que vale a pena citar, é que eu estava lá, a gente se encontrou no sábado, no domingo eu voltei embora, e a gente já tinha decidido entre não falado oficialmente, mas a gente já estamos namorando. Foi assim, no primeiro encontro a gente já tinha certeza de tudo, a gente já se amou, já tava tudo certo. Isso. Olha quanto amor, gente. Falando isso, beijo, Ná. E então a gente acabou tendo esse encontro e tal, e eu voltei. E ela, na volta, ela foi me levar pro terminal do ônibus. E aí ela falou, olha, eu tenho uma surpresa pra você. Então, só que eu não vou te falar agora. Quando você entrar no ônibus, quando der uns 15, 20 minutos que você estiver dentro do ônibus, você me manda uma mensagem e por WhatsApp eu vou te contar a surpresa que eu tenho. Eu falei, tá bom. E aí entrei no ônibus. Pera, o que será que era, pessoal? Comenta aqui embaixo. Né, Vanessa? Vanessa tá na produção hoje. O que será que essa mulher fez pra esse homem, gente? Porque o homem já tava apaixonado no primeiro encontro. Ué, mas teve 2 meses conversando, mas já tava apaixonado? O que ela fez, Léo? 20 minutos depois que eu tava no ônibus, eu mandei mensagem pra ela, perguntando o que era, e ela me mandou uma foto de uma passagem comprada
falando, olha, sexta-feira eu tô indo pra sua casa conhecer seus pais e vou ficar aí. Sangue de Jesus tem poder. E eu tinha tido um encontro com ela. E ele é filho da mamãe. Vocês não estão entendendo. Hoje nem tanto, mas era filho da mamãe. Filho da mamãe, criado com vó, era assim. E aí ela já foi. Aí eu falei. Foi aquela semana. Foi. Aí na próxima semana eu já tava apresentando ela em casa pros meus pais, assim, com a minha mãe louca, puxando os cabelos. Beijo, maga. Mas foi assim. E aí, desde então, estamos juntos aí até hoje. Quanto tempo juntos, Léo? Ontem fez 7 anos que nós estamos juntos. E aí, pra completar a história, quando eu conheci a Ana, ela já tinha comprado o intercâmbio dela. Então a gente começou a conversar em fevereiro, nos conhecemos pessoalmente em abril de 2017. Ela ia para Irlanda em julho, se eu não me engano. Junho ou julho? Julho, eu acho. E ela ia para Irlanda. Então, assim, a gente namorou por 4 meses aí, mais ou menos, aqui no Brasil. E ela já foi para Irlanda e eu fiquei porque eu não tinha comprado o meu ainda. Então, nesse processo, quando ela foi, antes dela ir, a gente já tinha decidido que indo para lá a gente já ia morar juntos. Então, tipo, ela foi, já foi arrumando todo o terreno lá, a casa, esse tipo de coisa. Ela não falava nada de inglês, tipo, nada, teve que se virar sozinha lá. Mas foi isso. Ela foi e a gente já tinha essa intenção, a gente já tava tudo certo, não, vamos morar juntos, estamos juntos. Desde quando a gente começou a namorar, a gente já queria uma coisa muito certa, a gente não queria brincadeira, não queria curtir, se conhecer, não. A gente já queria ficar juntos mesmo, a gente já tinha toda a certeza, sempre tivemos, de que queríamos ficar juntos e prosseguir, noivar, casar e tudo isso. Então já foi, e 2 meses depois eu fui, aí eu comprei, adiantei o meu, porque a minha intenção era ir só no próximo ano, adiantei todo o meu intercâmbio. Então 2 meses depois dela fui eu, né, pedi demissão, pedi a conta e tal, deu tudo certo e acabei indo encontrar ela, mas foi assim, aí a gente ficou esses 2 meses à distância, e quando eu cheguei lá já tava tudo certo e a gente já começou a morar junto lá na Irlanda. Quanto tempo de intercâmbio, Léo? Eu fiz 8 meses só e voltei pro Brasil, porque nesses 8 meses, fazia 8 meses que nós estávamos juntos, 4 meses morando lá, eu já pedi ela em casamento, então a gente já noivou. Eu pedi ela, a gente Onde fez... foi o noivado? Conta pro pessoal. Foi em Paris. Olha isso, cara da produção. Na onde, Léo? Em frente à Torre Eiffel. Não pode ser em qualquer lugar, gente. Quando a gente fala assim, ó, estou trazendo alguém de fora, a gente não vai falar menos do que isso. Pedido, então, foi na frente da torre. Até hoje a Ana fala que ela tem que voltar lá, porque não pode ser qualquer pedido, qualquer renovação de votos, nada menos que isso, né, Léo? O problema é quando você sobe muito a barra, aí depois a barra fica muito acima, você fala, e agora? O que eu faço? Né? Porque agora, beleza, pedi ela em noivado em Paris, na frente da Torre Eiffel. Agora eu vou fazer o que mais? Eu já tinha feito tudo que eu podia, entendeu? Assim, agora como é que eu mantenho? Agora em Ubatuba. Entendeu? Já não aceita. É um problema. Vão aos poucos, não sejam afobados. Né? Mentira, sejam assim, é legal. Mas foi isso. A gente tinha uma viagem, a gente tava decidindo pra onde a gente ia no final do ano. Então era de dezembro para janeiro, a gente ia passar o ano novo em algum país da Europa, porque lá é tudo muito barato, tudo mais fácil viajar, os acessos são mais tranquilos. E como a gente já estava morando lá, e ela já estava trabalhando lá também, eu estava trabalhando, nada a ver com a minha área, enfim, naquela época. Mas foi isso, aí a gente decidiu ir para Paris, eu sabia que ela tinha... o sonho de conhecer Paris, e já tinha visto vídeo de blogueiras, essas coisas que a mulher acompanha, né? Ela nem gosta de coisa de YouTube, né? De casamentos em Paris e tal. Eu falei, olha, tá aí, acho que é uma boa oportunidade essa. Como eu te falei, a gente sempre teve a certeza. Então, no final do ano de 2017, eu pedi ela em casamento lá. Agora, Léo, eu vou faturar, porque para quem tá em casa vai ficar comigo agora, porque no segundo bloco nós vamos falar tudo desse casamento. Leonardo volta pro Brasil, ele vai explicar como foi essa organização, porque o pedido já teve lá na Torre Eiffel. E depois, o que aconteceu? A Ana veio junto, não veio?
Fica comigo no segundo bloco, mas por enquanto pega o caderninho, anota todos os arrobas que eu vou faturar e eu já volto. A Priori Agência de Eventos, por Estela Sândalo. 20 anos de carreira, mais de 1.600 eventos realizados. Contato 19 98334 2069. 98334 2069. Silvana Ruvina Buffet. Há mais de 20 anos na área de eventos sociais, formaturas e corporativos. O buffet que você precisa é Silvana Ruvina. Telefone 19 99141 0650. Rei dos Pisos de Nova Odessa. Vai construir ou reformar? Rei dos Pisos. Pisos, revestimentos, porcelanato e muito mais. Contato 19 99107 9685. Gera G, locação de geradores. A energia aqui nunca pode faltar. Contato 19 981 11 31 39. Vem pra cá. Vai organizar o seu evento? WL Casamentos e Eventos. Assessoria cerimonial e celebrante. DDD 19 99411 6591. Sandra Pascotto, gastronomia especializada. 25 anos de sabor com muito amor. Buffet para casamentos e eventos e rotisseria. Contato 19 993 8409 28. Cantina da Lu. Restaurante por quilo e à vontade, além de marmitex. Atendimento de segunda a sábado. Empresarial, pessoa física, é o lugar. Localizado na rua Santa Bárbara, 406, centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone para contato e para realizar o pedido: 19 995 38 5394. Multidoces. Desde 2018, especialistas em doces finos para todas as ocasiões. Contato 19 99176 3699. Experiência e profissionalismo no ramo de floricultura, decoração e paisagismo. Conquiste Flores. Contato 19 99367 4914. Guarnieri Fotografia, sob o comando do renomado fotógrafo Walter Guarnieri, com mais de 25 anos de experiência, especializado em cobertura de eventos sociais. Telefone 3463 1186 ou 19 99787 1396. À procura de balcões e meias em madeira? Chegou a opção perfeita para você, Master Balcões. Vendas e locações. Telefone 19 98239 6895. Olá pessoal, sou o Wellington Lício, apresentador do podcast Quero Festa, o primeiro da nossa região do setor de eventos, e hoje eu tô aqui para te dar um recado especial. Que tal você ser o patrocinador também deste podcast, hein? Chegou a hora, 6 meses já no ar, muitos episódios, alcançando toda a nossa região, e você pode fazer parte desse sucesso. Eu te convido, aqui embaixo está o nosso WhatsApp. Vem e conheça de perto como ser um patrocinador. Não pense em valores, até porque isso é desse tamanho, para um grande sucesso que já é o podcast Quero Festa em 6 meses. Te espero, me chama aqui, ó, já, não perca tempo.
Estamos de volta. Primeiro bloco sensacional. Convidado de hoje, Leonardo Teruel. Mas antes de voltar para ele, pessoal, não se inscreveu ainda no canal? Então se inscreve no canal já. Aciona o sininho, porque toda quinta-feira, às 20 horas, tem episódio novo. E não perca. Ah, eu perdi um episódio. Fica tranquilo que está salvo no nosso canal. Todos os episódios gravados do podcast Quero Festa. E agora, eu deixei o primeiro bloco com a pergunta assim, o que aconteceu depois do intercâmbio, de conhecer a Nathalie e pedir ela na Torre Eiffel. Coisa rica. Se vocês escutassem, pessoal, o nosso backstage aqui no meio desse intervalo, vocês iam falar assim, meu Deus, porque foi sensacional o que ele fez. E depois, Léo, como que foi? Voltou pro Brasil, 8 meses de intercâmbio, com pedido de casamento. Exato. Depois que eu fiz o pedido para ela, a gente voltou para Irlanda, eu tinha mais 4 meses de intercâmbio ainda, e nesse período a gente começou a pensar como que a gente ia organizar tudo, o que ia fazer, aonde ia fazer, quem ia chamar, toda essa parte de planejamento de casamento. E aí as questões começaram a ficar um pouco complicadas. Por quê? Porque a gente estava lá, a gente gostaria de continuar morando lá, mas ao mesmo tempo toda a nossa família, todos os nossos amigos mais íntimos estavam aqui no Brasil. Então a gente pensou, não dá para mim fazer uma coisa aqui ou aqui na Europa e trazer todo mundo para cá. Então é mais fácil a gente fazer no Brasil. Mas eu queria muito que ele tivesse feito lá e me levado. Fui padrinho desse casamento, gente. Queria que tivesse sido lá também. E aí, bom, aí a gente decidiu fazer no Brasil, optamos por isso. Só que aí tinha essa questão. A nossa ideia era fazer isso durante 1 ano. Então ter 1 ano mais ou menos ali de planejamento, de todas as coisas, para 1 ano depois a gente fazer o casamento. E o que acabou acontecendo é que nesse processo, tava 8 meses lá, ia fazer 8 meses, terminava o meu intercâmbio, eu poderia renovar esse intercâmbio mais 2 vezes, ou seja, mais 8, depois mais 8. Só que, e ela também. Só que o que aconteceu? A gente pensou, se a gente ficar todo esse tempo aqui, a gente não vai conseguir organizar as coisas no Brasil. A gente precisa de pelo menos um dos 2 lá. E na época, a Ana estava em processo de encontrar todos os documentos dela e tal, porque ela tinha descendência italiana e ela queria tirar a cidadania italiana dela. Só que a gente não tinha achado tudo ainda. Então, como lá estava dando mais dinheiro, a gente pensou, e era mais fácil para fazer esse processo de lá, falou, alguém tem que ficar aqui, vai fazendo, achando os documentos e tal, e depois vai daqui direto para a Itália para fazer o processo de cidadania italiana. E no caso tinha que ser ela. Então, vai você pro Brasil. A gente entrou num acordo, ela falou, vai você pro Brasil, que o seu intercâmbio termina agora. E aí de lá do Brasil é mais fácil para você por causa da sua área, porque eu já trabalhava com tecnologia e tal. Aí eu já vim falando inglês super bem. Até porque você já tinha uma base também, né, Léo? Você foi. Sim, eu já tinha estudado inglês no Brasil um pouco, então já fui com um nível intermediário para lá. Então para mim foi mais fácil atingir o inglês avançado do que ela que foi sem nada. Então ela também tinha, fora todo esse processo da cidadania e da parte financeira que era legal lá, ela também tinha essa intenção, né, de aprimorar o inglês. Sim. Então como para mim era um processo mais rápido por causa de tudo isso, era mais fácil eu voltar para o Brasil já com inglês e arrumar um emprego aqui, me bancando aqui, até que ela terminasse tudo lá. Então a gente decidiu por isso. Vai você para o Brasil. Então eu voltei para o Brasil e ela ficou na Irlanda durante esse 1 ano e meio. Então foi 1 ano e meio, ela renovou as 2 vezes lá e eu, dentro desse tempo, foi eu que fui fazendo todo o processo de arrumar as coisas do casamento, tudo aqui. Então vamos lá. Léo, voltou de lá, tinha a primeira decisão. Casa-se em São Paulo ou casa no interior? Tem isso também, que eu sou do interior e ela era da capital de São Paulo, Como começou a discussão? Porque assim, pra quem tá em casa, agora nós vamos falar... Às vezes você fala assim, nossa, Wellington, é tão fácil organizar um casamento. Minha tia faz, minha vizinha faz. Alguém puxa o véu. Imagina você fazer isso, a noiva na Irlanda e o noivo no Brasil. E aí nós temos o segundo problema.
é tudo a noiva que decide. Aqui o noivo teve que correr atrás, então presta atenção nessa história. E aí, Léo, como que começa essa primeira decisão? A primeira decisão que a gente teve para resolver isso foi: vamos fazer no meio do caminho. Então vamos fazer por Campinas, vamos fazer por aqui, porque daí todo mundo tem que se deslocar. Sim. E aí ninguém tem desculpa, né? Porque todo mundo vai ter que fazer basicamente quase o mesmo trajeto ali. São Paulo ainda era um pouquinho mais, mas enfim. A primeira decisão foi essa. Só que aí entra essa questão de encontrar o lugar certo, né? O lugar ideal. Então a gente acabou pesquisando muito. Então, era tudo basicamente por internet, os lugares que a gente achava, a gente estava sem assessoria nenhuma, sem cerimonialista. Então, a gente começou a buscar lugares por nós mesmos, ela de lá, eu daqui. E os lugares que a gente achava interessante, a gente marcava para ir lá conhecer, para ir ver diretamente com a pessoa do salão, esse tipo de coisa. Uma visita para conhecer e ver se agradava, né? E aí acabei visitando lugares em Campinas, em Mogi Guaçu, aqui em Santa Bárbara também, Americana, porque a gente fala, vamos considerar, vamos ver, vai que o lugar ideal é aqui, tá tudo bem, né? E São Paulo também fui. E o lugar que a gente mais gostou e que se encaixava no nosso orçamento também, porque também tem essa. Planejamento financeiro. Não era uma coisa assim, vamos fazer tudo conforme a gente for encontrando. Não, a gente tinha um budget, um orçamento ali do que a gente poderia gastar e assumir durante esse tempo para ir pagando. Então tinha que ser um lugar que fosse o ideal pra gente e ao mesmo tempo que cobrisse e entrasse nesse orçamento já contando todo o resto, como toda a parte de comida, de buffet, de DJ, de som, tudo isso. E aí o lugar que mais agradou a gente foi o Le Partier, aqui em Nova Odessa, que foi onde a gente fechou, mas foi mais porque a sorte é que a gente tem um estilo muito parecido. Então a gente tem os mesmos gostos e as mesmas vontades. Se fosse algo muito diferente, acho que seria um pouco mais complicado, né? Porque imagina que eu tinha que visitar os lugares e aí eu tinha que mandar foto pra ela, porque às vezes a foto que você vê na internet não é a foto que representa real o lugar ou como ele está, porque a foto foi tirada 10 anos atrás, então tem tudo isso. Então eu tinha que ir no lugar, eu tirava a foto, mandava as fotos pra ela, ou se, porque tinha essa questão do fuso horário, então lá já era, ela tá muito à frente, então era muito tarde às vezes, principalmente se eu fosse de noite. Então eu tinha que gravar vídeo, ou eu tentava agendar de dia, conforme a minha possibilidade do trabalho, para ir lá de dia nesse lugar, e aí fazia chamada de vídeo com ela, e aí ia mostrando, ela falava, não, mostra aqui, não, vai, mas vai no banheiro, olha como é que tá a pia, mas tem lugar pra noiva, o sofá, e você falava, mas precisa olhar o sofá? Mas tinha que olhar o sofá, tinha que olhar a cor das coisas, o piso do lugar, o tamanho da escada, se a escada era larga, se não era. Tinha um monte de coisas, assim. Era as exigências. E você pegou uma escada que é curta, né? E eu peguei uma escada curta. Porque a do salão é sensacional. Mas é larga. Ela é larga. Mas enfim, tinha todas essas questões, assim. E o mais engraçado é que quase nenhum lugar que eu fui agradou a gente 100%. Então, assim, a gente tinha que ir medindo mais ou menos, porque o tempo foi passando, o tempo vai correndo. Você fala, eu tenho que fechar porque eu preciso começar a pagar isso aqui. E aí, quando eu fui no Le Partier, conversei com o proprietário lá na época, ele me mostrou tudo. E nesse dia, eu não consegui fazer chamada de vídeo com ela, nesse primeiro dia. Então eu só tirei umas fotos, gravei um vídeo eu mesmo, e eu enviei, porque acho que ela já tava dormindo, ela tava trabalhando, alguma coisa assim lá. E eu gostei tanto do lugar, e eu achei tanto que ela ia gostar, que eu fechei o lugar sem ela saber. Nossa. Ponto então, sem ter tido a aprovação dela primeiro. E eu já fechei com ele. E aí já acabou com algumas coisas inclusas já dele mesmo, que ele tinha parceria, né, com alguns fornecedores e tal. Então a parte de segurança, a parte DJ junto. Não, o buffet a gente pegou separado, eu não fechei com ele. Então o buffet depois a gente pegou com uma empresa de São Paulo que veio pra cá, que fazia o buffet e a decoração.
Mas assim, o salão, a parte de segurança, quem ia ficar cuidando do banheiro, pessoa pra ficar entretendo as crianças, brincando com as crianças e tal. E, enfim, a parte de DJ também, de som, a gente fechou com ele. E aí eu fechei meio que tudo assim, aí depois eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, ó, é isso aqui, eu fechei, e depois outro dia eu te ligo de vídeo no final de semana, marco ele de novo, vou lá e te mostro por vídeo. E graças a Deus ela gostou, ela aprovou, foi tudo bem. Só que aí ela chegou um pouco antes, a gente ia casar, acho que 2 meses e meio, mais ou menos, antes ela veio pro Brasil. E aí eu fui, imagina a minha reação, tipo, de levar ela pra lá com tudo fechado, com tudo pagando, torcendo pra que ela gostasse, porque senão tinha tudo ido por água abaixo. Mas ainda bem que deu tudo certo, ela gostou bastante, ela super curtiu o lugar, assim, um lugar muito bonito. O mais legal é que uma das exigências dela era ter um ambiente aberto. Então a exigência da Nathalie sempre foi, ó, eu quero fazer cerimônia, um pôr do sol com ambiente aberto. Depois a festa e tal, se tiver o salão e tal, beleza. Mas eu quero fazer a parte de celebração mesmo, eu quero fazer no ambiente aberto. E o legal de lá é que tinha os dois ambientes. Sim. Então tinha a parte aberta, como a gente queria, com uma arquitetura meio gregoriana, bem europeia, assim, tal, bem Grécia Antiga, que é um lugar que ela gosta muito. Então agradou nesse sentido, a gente conseguiu fazer a cerimônia durante esse entardecer e tal, no ambiente aberto, e fazer a festa depois do início da noite, no salão mais clássico, mais clean, fechado, que aí já era uma exigência minha. Porque se a gente tem um pouquinho de diferença, é que eu sou um pouquinho mais clássico, a Ana é um pouquinho mais moderna nesse sentido. Então a gente conseguiu unir as duas coisas ao mesmo tempo, tipo, mais moderno com ela na parte de fora e tudo isso, com esse ambiente aberto, e eu com o mais clássico dentro do salão, já com o ambiente mais clássico mesmo, não sei outra definição. Mas aí foi isso. Tirando o pacote que fechou no Le Partier, que é um salão excepcional. E as demais contratações? Buffet tem prova de comida. E aí, como foi, Léo? Aí começou a saga de buscar, porque eu tava fazendo tudo sozinho, não contratei, né, uma assessoria. Então foi mais difícil porque eu tinha que, além de pesquisar esses fornecedores, eu tinha que fazer as provas e tal. Então basicamente fui eu que ia lá e fazia a prova e ela tinha que confiar no meu paladar. Mas ainda bem que você gosta de comida boa, né, Léo? Eu gosto de comida boa. Eu gosto de comida que tem que ser boa. E aí eu ia, aí fazia as provas eu mesmo. Eu falava pra ela, só que não era só eu gostar da comida, mas tinha a parte de cardápio também. Sim. Porque a Ana tinha a exigência do cardápio. Então, assim, eu provava a comida pra saber se era boa ou não, mas quem aprovava o cardápio era ela. Então mandava o cardápio pra ela, e aí ela olhava as opções que tinha, pra ela ver o que ela queria, o que ela não queria. Então ela que decidiu o cardápio, né? Eu só fui fazer a prova da comida mesmo e ver se era legal ou não. E depois, quando ela veio nesses 2 meses antes, a gente fez outra prova, mas já tinha fechado, mas mesmo com fechado, para ela conhecer e saber o que ela podia esperar e tudo mais. E como foi o evento, Léo? Vamos avançar um pouquinho. Fechou todos os fornecedores, a casa estava linda. Como foi o evento para vocês? O evento foi muito, muito legal, foi melhor do que a gente imaginava, porque muita gente falava assim, olha, vocês sabem que casamento os noivos não curtem, né? Você tem que dar atenção para um, atenção para outro, vai tirar foto, vai não sei o quê, vai receber presente, vai dar atenção para todo mundo e você acaba não curtindo a sua festa, a sua celebração enfim, é isso o casamento. E a gente sempre teve dentro da gente que falou, a gente tá gastando uma grana aqui, a gente tá fazendo investimento e a gente quer curtir também. A gente não quer só pagar para os outros curtirem, mas a gente quer fazer parte de tudo isso também. Então a gente tentou, dentro desse, principalmente da parte da festa e tudo mais, curtir o evento. Então a gente teve a cerimonialista do dia só, né? A gente fechou com ela só a assessoria do dia. Então, o padrinho vai pra cá, o padrinho vai pra lá, tá aqui o buquê pra ajeitar o vestido ali dela enquanto estivesse entrando. Só o do dia pra organizar
a fase do dia ali. E a gente falou com a cerimonialista, tipo, acho que 1, 2 semanas antes do evento para acertar essas coisas. E os detalhes, então, quem vai entregar a aliança, a caixinha da aliança e tudo isso. Pra gente era muito importante ter as pessoas certas para cada fase. As músicas que a gente escolheu era uma música muito específica para cada momento. Então a gente pensou muito no que representava nós dois, a nossa história, nas músicas que eram do nosso relacionamento, mas pros padrinhos entrando, então era uma coisa muito voltada para amizade, porque a gente chamou pessoas que a gente realmente considera, para entrada da aliança e tudo isso. E aí a gente, fora todo esse processo, a gente sempre teve isso dentro da gente. Então, vamos curtir a festa. Vamos falar com as pessoas que a gente quiser falar, no momento que a gente quiser falar. Não vamos ficar encanado de, tem que gravar vídeo aqui, tem que fazer foto ali, tem que falar com todo mundo, não sei o que, não. Vamos curtir, as pessoas vêm até a gente e tal, mas vamos dançar, vamos brincar. Não cortar meu cabelo. Mano, deixa os caras cortar o cabelo. Na época eu tinha o cabelo um pouco comprido. E aí eu cortei. Falei, não, pode cortar R$400. Aí eu corto o cabelo. Os caras deu R$400 lá, cortaram o cabelo na hora. E, enfim. E a gente acabou fazendo isso. A gente curtiu mesmo a nossa festa. A gente seguiu exatamente como a gente tinha pensado. Então a gente até chegou uma hora que a Nathalie conta. Eu não tava junto, mas ela conta que ela chegou pro fotógrafo, o fotógrafo chamou ela pra tirar uma foto, não sei o que. Ela falou, não vou tirar foto agora. Se quiser ir embora, pode ir no meio da festa. Se quiser ir embora, pode ir, já tirou, já tá bom, porque eu vou dançar, vou curtir aqui e tal. E a gente ficou com amigos, dançando, curtindo, fazendo festa. Ela tirou o vestido de noiva no meio da festa lá, colocou um outro vestido, porque já tava incomodando ela. Ela não conseguia o peso, ela não conseguia dançar bem, não conseguia fazer as coisas, então ela arrancou o vestido, colocou outro que ela levou. Enfim, a gente curtiu muito a nossa festa. Eu acho que eu comi um pouco menos do que eu deveria. Porque eu queria comer mais. Queria ter comido mais, mas fora isso, a parte de curtição mesmo, de brincar com os amigos, de celebrar, de tudo isso, a gente curtiu ao máximo, assim, e a gente não se arrepende de nada disso. Trocaria alguma coisa, Léo? Trocaria, mas se eu falar que eu trocaria, eu posso colocar fornecedor em... Não troque, não cite o nome. Eu trocaria muito provavelmente a parte da decoração. Entendi. A parte da decoração. Ou a posição que estava, que sumiu, porque era linda. Porque uma grande parte da decoração, que aconteceu assim, a gente fechou a decoração junto com o buffet. Sim. Eles faziam os dois. Só que acontece, era um pessoal de São Paulo. Então o pessoal tinha que trazer tudo de lá pra cá. Que dó. E aí tudo bem, eles estão acostumados a fazer esse tipo de evento. Só que eles nunca tinham vindo visitar o salão. Então o primeiro contato que eles tiveram com o salão foi no dia. Que dó. Então a grande parte de decidir muita coisa da decoração foi eu e a Nathalie que fizemos. Sim. Só que, cara, assim, eu não tenho nenhuma noção de tamanho das coisas, eu não tenho de coloração, eu tenho dificuldade de montar a sala da minha casa, entendeu? Então, se eu mudar de um ambiente e falar, não, vou colocar o sofá aqui, um quadro aqui e tal, eu não consigo ter esse olhar de visualizar antes, de montar na minha cabeça e enxergar como vai ficar e falar, não, isso encaixa com isso e tal, eu quero assim, né? E esse pessoal da decoração também, por não fazer, ter essa visita no salão, essas coisas, também não tinha. Então muita coisa ficou a cargo nosso. Então, sei lá, se a gente queria colocar uma mesa, era eu que tive que ir no lugar aqui, alugar a mesa, porque isso eles não traziam, então, e fazer, tipo, esse fornecedor da mesa levar para lá, colocar lá, para eles virem e só decorar depois. Então, muita coisa que a gente foi alugando, tipo, a gente montou um lounge na entrada. Então, foi tudo meio que a gente que foi pensando e falando para o pessoal da decoração. Então, não teve um trabalho de design, de decoração, de chegar, de montar e falar um projeto de, não, vamos fazer assim, será assim. A gente foi meio que tudo na nossa loucura. Então, assim, ficou bonito, ficou legal, porque o lugar já ajuda muito. É um lugar que é muito bonito, então já não precisa de muita coisa. Não. Né? Assim, o lounge que a gente montou, a gente gostou bastante da forma que a gente fez. Ficou lindo. Mas a gente ainda acha que, em comparação ao que a gente queria,
faltou um pouco. Não é uma das coisas que a gente se preocupa tanto, porque a festa foi muito legal e tal, foi tudo muito bom, mas é uma coisa que a gente é de comum acordo, a gente mudaria isso. E uma outra coisa que eu mudaria também, que a gente se arrependeu muito, no dia que a gente acordou, de não ter contratado o vídeo. É. Porque a gente ficou sabendo de muita coisa que aconteceu, né? Então a gente tem a nossa visão na memória. Então, tipo, eu tenho a visão das fotos, que foram muitas, o álbum ficou perfeito, tá lindo. Tem o fotógrafo era sensacional, super indico. Tinha fotos muito legais, de 3 visões diferentes, então eram 3 fotógrafos. A gente tem a mesma foto tirada de 3 pontos diferentes, então um de frente, um de lado, outro do outro e tal. Então ficou super muito bom. Mas a gente não fez vídeo. Por que a gente não fez vídeo? Porque a gente conversou e a gente falou, não foi porque não tinha orçamento e tal, foi realmente porque a gente falou, é uma coisa que a gente não vai assistir, a gente não vai ver, a gente não é ligado nisso, a gente não vai olhar e pra gente vai deixar lá. Então a gente achou que não ia fazer falta. E duro que no casamento de vocês, como profissional agora, não como amigo, teria que ter. Porque foi uma cerimônia que teve muita novidade, pessoal. Noivo tocando, entrada da noiva, foi muito diferente do tradicional. Sim. Mas aí que dó. E você fica sabendo, você viu que em tal ponto aconteceu isso, em tal ponto aconteceu aquilo. Então, por exemplo, a Ná, quando eu entrei, foi isso que o Wellington falou, eu entrei tocando, e aí eu entrei tocando guitarra, e a Ná queria super ver esse momento, de eu entrando tocando, o impacto da galera, e tudo isso, ela não viu. Ela não sabe. Ela viu as fotos e ela viu um vídeo isolado de 1 minuto aqui, de 1 minuto lá, que alguém gravou com o celular, uma gravação mais ou menos, né? O meu cunhado ainda tava com uma câmera melhor, ele gravou, acabou perdendo o vídeo, a gente não sabe onde o vídeo foi parar. Como assim? Então, assim, a gente não tem um registro em vídeo disso. Então, assim, é uma coisa que ela não viu e ela nunca vai ver. E ela perdeu. E ela fala comigo que ela super se arrepende de não ter colocado, e eu também. Porque teve vários pontos que a gente, como noivo, né? Você tá com o emocional ali muito à flor da pele. Você tá sentindo muita coisa. Então você não consegue parar pra prestar atenção em tudo. Sim. Então tem coisa que foge. E que as outras pessoas depois vêm comentar. Você lembra disso? Isso foi da hora e tal. E você fala, caraca, mas eu não prestei atenção nisso. Eu não vi. E se tivesse um vídeo, eu estaria vendo tudo. Então é uma coisa revivendo. E revivendo. Então, assim, é uma coisa que a gente se arrepende muito. Eu espero para a renovação dos votos tão aguardada que a gente tenha esse registro. E para vocês que estão assistindo, que vão casar e alguma coisa, eu super recomendo. Façam um vídeo, galera, porque é uma coisa que no outro dia a gente se arrependeu. Que legal. A Ná não tá aqui, mas eu lembro de uma situação, até peço desculpa de comentar, porque ela foi numa maquiadora, né, Léo? Foi. Fez o dia da noiva, só que ela não gostou. Uhum. Ela chegou no salão, em meia hora ela se refez, gente. Por quê? Porque não agradou. E ela fez teste, fez tudo, né, Léo? Ela gostou do teste, ela gostou da prova. No dia real, ela falou que a moça fez diferente, não era o que elas tinham combinado, ela não gostou. Ela foi pro salão, o salão tem um espaço da noiva lá, super legal e tal, aonde ela foi e conseguiu refazer a maquiagem ela mesma, ela que se refez lá. O penteado em si ficou da mesma maneira, mas a maquiagem ela refez. Sim. Que foi a única coisa que pra mim marcou, que ela chegou, refiz minha maquiagem. Falei, como assim, né? Tu é doida? Ela falou, não tava do jeito que eu queria. E ela chegou com meia hora certinho, pessoal. Ela se refez e entrou no horário, né, Léo? Eu que atrasei. Estando lá o dia inteiro. Porque eu deixei pra me arrumar lá. Então, levei toda a minha roupa, as coisas, deixei no camarim do noivo que tinha lá, o espaço pra mim me arrumar. Só que, como eu sou músico, eu ia entrar tocando. Então, eu tava muito mais preocupado. A minha preocupação era a parte do som. E não de ser a minha grande preocupação ali agora era, o som tem que funcionar bem, tem que estar tudo certinho, porque eu vou entrar tocando aqui, eu vou tocar teclado nessa parte, então eu tenho que arrumar os instrumentos, afinar, deixar o som funcionando. Então eu já conhecia o DJ, já tinha falado com ele, já tinha visto, era um cara muito bom, mas eu queria ver como que ia ficar essa equalização, tudo isso, e ver como que seriam as músicas depois. Então a minha grande preocupação no dia era que tivesse tudo decorado, funcionando, que o buffet chegasse, porque os caras vinham de São Paulo. Eu falei, mano, se os caras não virem
Saca? Já tinha essa, né? Não tá aqui perto do meu lado, sabe? O cara tá lá 1h30 distante, eu não vou lá buscar eles. Imagina os caras me dão um golpe, não vem? Então era uma preocupação, mas eles chegaram e tal. Então quando eu vi que tudo tava funcionando, tudo, a decoração tava indo, as coisas estavam funcionando, a minha responsabilidade era o som. Nossa. E aí eu fiquei arrumando tudo. Então eu lembro que chegou, assim, 10 minutos antes, eu tava arrumando, os convidados, os primeiros padrinhos começaram a chegar. Não lembro se você tinha chegado ainda. Sim. E eu não tava pronto ainda, eu tava arrumando a guitarra. E aí tem um amigo meu que toca também, o Bruno. E aí a cerimonialista veio e falou: olha, desculpa atrapalhar, mas a noiva já tá pronta, ela tá chegando e você não tá pronto ainda, você tem que se arrumar, meu, deixa isso aí. E não tava pronto ainda essa parte. Aí eu entreguei a guitarra na mão dele assim, falei: mano, eu confio em você, arruma aqui pra mim que eu tenho que correr. Aí eu fui, e aí fui pro camarim e tal, aí não conseguia, porque eu não era muito de usar social na época, hoje eu sou, mas é porque eu não sabia me arrumar direito, aí tive que chamar meu irmão pra me ajudar, dar o nó da gravata, esse tipo de coisa, tudo correndo, e a Nathalie já tava lá em cima esperando já. E eu não tava pronto ainda, ela tava. Nossa. Léo, nosso tempo passou muito rápido. É, rápido. Mas, ó, pra gente fechar, faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Viveria tudo de novo? Com certeza, 10 vezes. E por que eu tô perguntando isso, pessoal, pra você que está em casa? Contrataria um cerimonialista pra me ajudar desde o princípio agora. Mudou a visão? Com certeza, porque é muito trabalhoso, né? Então isso é uma das coisas que eu mudaria também. E aí pode ser a WL? Com certeza. Só que aí não vai ser padrinho dessa vez. Aí não pode ser padrinho. Exatamente. Sabe por quê, gente? Pra mim foi uma honra nesse dia ser padrinho. De uma pessoa que é um irmão pra mim, foi uma honra. E hoje estar aqui contando a sua história, Léo, pra nós é uma alegria muito grande. Viver esse momento com vocês foi lindo. Ver vocês felizes hoje na Itália. Passou pelo México. Eu quero conhecer mais do Léo, porque o Léo tem canal no YouTube, né, Léo? Tem um canal no YouTube. Vamos divulgar já. Mas é uma alegria te receber no podcast Quero Festa para contar que mesmo longe é possível fazer um casamento lindo, inesquecível e único. O Léo deu os 3 pontos importantes. Mudaria um pouquinho da decoração, mudaria a questão de não ter assessoria e não ter contratado o vídeo. Então fique com essas dicas, pessoal. Reveja o seu orçamento, refaça o planejamento, dê uma olhadinha no budget e realmente pega essas dicas e fala: olha, vou implantar no meu casamento. Últimas palavras. Gostou, Léo? Gostei muito. Para mim é uma honra estar aqui. E sabe que eu também te considero muito, é meu irmão. E é muito legal ver a sua evolução, tudo que você tem feito, quanto de vidas você tem impactado aqui. Eu tento fazer o mesmo na minha área, então me segue lá no YouTube. O canal é Leonardo Teruel, me acha facinho, é o nome aí. E não, nada, é isso. Tô muito feliz por você, por tudo que você tem fazendo, pelo podcast, pela estrutura que vocês têm aqui e por todos os eventos que você tem feito, crescendo como empresário aí, é muito legal. E o que precisar de mim, em qualquer área, seja em parte de tecnologia, em sistema, porque não é, talvez seja um assunto para um próximo papo. Tecnologia é uma coisa que dá para fazer muito diferente em casamentos. Então, painéis de LED, umas paradas de fotos, vídeos, notificações em celular durante, tipo, desde o convite até o evento, dá pra fazer sistemas que ficam notificando os convidados, os padrinhos, site pra compra, tudo, mas é um papo pra outra hora. Você vai ter que voltar da Itália. Eu posso voltar, só pra gente gravar aí. Então, assim, explorem essas possibilidades e é isso, esse momento é muito importante, é único e eu acho que vale super a pena, porque ao contrário de que muitos falam que a festa é para os outros, a gente conseguiu fazer uma festa legal para as outras pessoas. Obviamente você não vai agradar 100%, é normal, mas o mais importante é vocês que são noivos. Sim. E era a nossa intenção. E a gente conseguiu fazer algo que foi muito legal pra gente, a gente gostou muito, e não é à toa que a gente quer fazer de novo. Então, é isso. Façam as festas primeiro pensando em vocês, no seu estilo, e que vai dar tudo certo. Léo, obrigado, todo o sucesso do mundo. Pessoal, entre no canal do Léo, conheça a parte prática. Ele já deu aí, dicas de um próximo podcast, onde vai falar de tecnologia. Ele mexe com tecnologia. Tenho dúvida, gosto do mercado, sou empreendedor. Entre lá, já siga e conheça. Obrigado, Léo, todo sucesso.
Beijo, beijo, Luna. Pra quem não sabe, Luna é a criança mais linda, a princesinha mais linda desse mundo. Beijo do tio Fê. E ó, te espero na próxima semana no podcast Quero Festa. Antes de ir embora, já vai passar aqui no GC o meu arroba, tanto do podcast quanto o arroba do Instagram, meu profissional. E eu te espero na próxima quinta-feira. Não fique de fora e eu te espero lá. Tchau, tchau.